Conta um Conto apresenta de Stephen King. Eu sou o umbral da porta. Narração: Marcelo Fávaro. Richard e eu estávamos sentados em minha varanda, olhando por cima das dunas para o golfo. A fumaça do seu charuto espalhava-se preguiçosamente no ar, mantendo os mosquitos a uma distância segura. A água era um frio azul turquesa. O céu, um azul mais profundo, mais real. Uma combinação até agradável. Você é o umbral da porta, repetiu Richard. Tem certeza de que matou o menino? Não foi um sonho? Não foi um sonho. E também não o matei. Já lhe disse isto. Eles mataram. Eu sou o umbral da porta. Richard suspirou. Você o enterrou? Sim. Lembra-se do local? Sim. Enfiei os dedos no bolso do peito e peguei um cigarro. Minhas mãos eram desajeitadas em seu invólucro de bandagens. Coçavam abominavelmente. Se quiser ver, tente pegar o bug. Não pode rolar isso, indiquei minha cadeira de rodas, na areia. O bug de Richard era um Volkswagen 59 com pneus enormes. Ele o usava para apanhar madeira trazida pela maré. Desde que se aposentara de seu negócio imobiliário em Maryland, morava em Cape Caroline e fazia esculturas em troncos trazidos pelo mar, que vendia a preços vergonhosos aos turistas de inverno. Tirou uma baforada do charuto e olhou para o golfo. Ainda não. Quer me contar mais uma vez? Suspirei e tentei acender o cigarro. Ele me tirou os fósforos da mão e acendeu para mim. Puxei 2 tragadas, inalando profundamente a fumaça. Acocei-lhe meus dedos. Era de enlouquecer. Muito bem, declarei. A noite passada, às 7 horas, eu estava aqui, olhando para o golfo e fumando, exatamente como agora. E... recue mais um pouco no tempo, pediu ele. Recuar mais? Conte-me a respeito do voo. Sacudi a cabeça. Richard, já repetimos isso muitas vezes. Não há nada... O ronco vincado e enrugado era tão enigmático quanto uma de suas esculturas. Talvez você se recorde, disse ele. Agora, talvez se lembre. E você acha? É possível. E quando terminar, podemos procurar a sepultura. A sepultura, repeti. A palavra tinha um som oco, horrível, mais sombrio que qualquer coisa. Ainda mais sombrio que todo aquele oceano através do qual Corey e eu velejáramos 5 anos antes. Escuro, escuro, muito escuro. E por baixo das bandagens, meus olhos fitaram cegamente a escuridão que os curativos impunham. E eles coçavam. Corey e eu fomos colocados em órbita pelo Saturn 16, que todos os comentaristas chamavam de o foguete Empire State. Era um enorme animal, realmente. Fazia o velho Saturn 1B parecer um brinquedo e era lançado de um bunker de concreto com 60 metros de profundidade. Tinha que ser, para evitar que arrasasse totalmente o Cabo Kennedy. Fizemos órbitas em torno da Terra, verificando todos os nossos sistemas. E depois acionamos os propulsores. A caminho de Vênus, deixamos um Senado em polvorosa, discutindo um projeto de orçamento para posteriores explorações do espaço e um bando de pessoas da NASA rezando para que encontrássemos alguma coisa. Qualquer coisa. Não interessa o que, gostava de dizer Don Lovinger, o menino prodígio particular do projeto Zeus, quando tomávamos umas e outras. Vocês têm todos os aparelhos.
além de 5 câmeras, especiais de TV e um lindo telescópio com zilhões e zilhões de lentes e filtros. Encontrem um pouco de ouro ou de platina, ainda melhor. Encontrem alguns adoráveis homenzinhos azuis aqui para a gente estudar, usarmos e nos sentirmos superiores. Qualquer coisa, até mesmo o fantasma de Wold Dodge, já seria um bom começo. Corey e eu estávamos ansiosos por atender, se possível. Nada funcionara em favor do programa de profunda exploração espacial. De Borman, Anders e Lovell, que entraram em órbita ao redor da Lua em 68 e encontraram um mundo vazio e ameaçador que parecia areia suja na praia. A Markham e Jax, que pousaram em Marte 11 anos depois, para encontrarem uma vastidão árida de areia congelada e uns poucos líquens raquíticos. O programa de profunda exploração espacial fora um dispendioso fracasso. E houve baixas. Pedersen e Lederen, subitamente lançados em órbita eterna em torno do Sol, quando tudo deixou de funcionar no antepenúltimo voo da Apollo. John Davis, cujo pequeno observatório espacial foi perfurado por um meteoroide em um acidente cujas possibilidades eram 1 em 1000. Não. O programa espacial não ia nada bem. Ao que tudo indicava, a órbita de Vênus seria a nossa última oportunidade de dizer: viram como tínhamos razão? 16 dias de viagem, ida. Comemos um bocado de alimentos concentrados, jogamos um bocado de buraco, trocamos um resfriado para lá e para cá. E sob o ponto de vista técnico foi uma sopa. Perdemos um conversor de umidade do ar no 3º dia. Ligamos o sobressalente e isso foi tudo, excetuando alguns detalhes sem importância, até a reentrada da atmosfera terrestre. Vimos Vênus crescer de uma estrela a uma lua em 4 crescente. E finalmente uma bola de cristal leitoso. Trocamos piadas com o controle Huntsville, escutamos fitas de Wagner e dos Beatles. Cuidamos de experimentos automatizados que tratavam de tudo, desde medidas do vento solar até navegação no espaço. Efetuamos 2 correções do curso, ambas infinitesimais, e no 9º dia Corey saiu da nave. Ele saiu da nave para bater no 10 escamoteável, até que esse resolveu funcionar. Nada de extraordinário. Nada. Até que... 10, repetiu Richard. O que é isso? É um experimento que não deu certo. No jargão da NASA, para designar a Deep Space Antenna, uma antena para uso no espaço longínquo, irradiava uns impulsos de alta frequência para quem estivesse interessado em escutar-nos. Respondi esfregando os dedos nas calças sem resultado. Na verdade, a coceira deu a impressão de piorar. É a mesma ideia do radiotelescópio da West Virginia. Como você sabe, o que escuta as estrelas. Só que, em vez de escutarmos, nós transmitíamos, primordialmente para os planetas mais afastados. Júpiter, Saturno, Urano. Se existir alguma vida inteligente por lá, devia estar cochilando. Só Corey saiu? Sim. E se trouxe consigo alguma praga interestelar, a telemetria não revelou. Mesmo assim, bom, não interessa. Interrompi irritado. Só o aqui e o agora importam. Mataram um menino ontem à noite, Richard. Não foi agradável ver ou sentir. A cabeça dele explodiu, como se alguém lhe tivesse retirado o cérebro e colocado uma granada de mão no interior do crânio. Termine a história, disse ele. Bom, soltei uma risada oca. O que há para contar?
Entramos em órbita excêntrica em torno do planeta. Era radical e se deteriorava. 512% e 12 quilômetros. Isto na primeira volta. Nossa segunda volta foi ainda mais alta, com o perigeu mais baixo. Tínhamos um máximo de 4 órbitas. Fizemos todas as 4. Demos uma boa olhada no planeta. Tiramos também mais de 600 fotos e só Deus sabe quantos metros de filme. A camada de nuvens é composta por partes iguais de metano, amônia, poeira e merda voadora. O planeta inteiro parece o Grand Canyon num túnel de vento. Corey calculou a velocidade do vento em cerca de 1000 km/h perto da superfície. Nossa sonda funcionou durante toda a descida e pifou de repente. Não vimos vegetação nem sinal de vida. O espectroscópio indicou apenas traços dos minerais valiosos. E isso era Vênus. Nada. Absolutamente nada. Exceto que me causava medo. Era como circular em torno de uma casa assombrada em pleno espaço exterior. Eu sei o quanto isso parece anticientífico, mas quase me borrei de medo até nos afastarmos de lá. Eu creio que, se um de nossos foguetes não se desligasse, eu cortaria o pescoço durante a descida. Não é como a Lua, cara. A Lua é deserta, sim, mas de algum modo antisséptica. O mundo em que vimos era diferente. Completamente diferente de tudo que alguém já viu. Talvez seja uma boa coisa existir aquela camada de nuvens. Era como um crânio completamente descarnado. Eis o melhor que eu consigo descrever. E no caminho de volta, ouvimos que o Senado votara o corte pela metade do orçamento espacial. Corey fez um comentário sobre... Parece que estamos de volta ao negócio de satélites meteorológicos. Mas eu fiquei quase alegre. Talvez nosso lugar não seja lá. Lá não. 12 dias depois, Corey morreu. E eu fiquei aleijado pro resto da vida. Perdemos toda a nossa sorte na descida. O paraquedas não funcionou. Que acha disso? Como uma pequena ironia da vida? Passamos mais de um mês no espaço. Fomos mais longe do que qualquer outro ser humano já conseguiu ir. E tudo terminou daquela maneira porque algum sujeito estava com pressa de fazer um intervalo para o café e não dobrou direito a porra do paraquedas, causando um embaraço nas linhas. Batemos com força. Um cara que estava no helicóptero disse que a nave parecia um bebê gigantesco caindo do céu, trazendo atrás de si a placenta. Perdi os sentidos quando batemos. Voltei a mim quando me carregavam pelo convés da Portland. Nem mesmo tiveram a oportunidade de enrolar o tapete, aquele tapete vermelho sobre o qual deveríamos passar. Eu sangrava e era levado às pressas para a enfermaria, passando sobre um tapete vermelho que não parecia tão vermelho quanto eu. Passei 2 dias no hospital. Deram-me a medalha de honra, muito dinheiro e essa cadeira de rodas. Vim para cá no ano seguinte. E eu gosto de assistir a subida dos foguetes. Eu sei, disse Richard, fazendo uma pausa antes de acrescentar. Mostre-me as mãos. Não. Minha resposta foi muito rápida e áspera. Eu não posso permitir que eles vejam, já lhe disse. Mas já se passaram 5 anos, disse Richard. Por que agora, Arthur? É capaz de me dizer? Não sei. Eu não sei. Talvez o que seja tenha um longo período de gestação. Ou quem mesmo pode dizer o que eu contraí lá no espaço? Seja lá o que for, pode haver entrado em mim em Fort Lauderdale. Ou aqui mesmo, nessa varanda, pelo que sei. Richard suspirou e olhou para o mar, agora
avermelhado pelo sol do final da tarde. Eu estou tentando, Arthur, mas não quero pensar que você esteja perdendo o juízo. Se for preciso, mostrar-lhe-ei minhas mãos, repliquei, o que me custou um grande esforço, mas só se for preciso. Richard se levantou e pegou sua bengala. Parecia velho e frágil. Eu vou buscar o buggy. Procuraremos o menino. Obrigado, Richard. Ele caminhou em direção à esburacada estrada de terra que levava à sua cabana. Eu podia ver o telhado acima da grande duna, que se ergue por quase todo o comprimento de Cape Caroline. Acima do mar, na direção do cabo, o céu assumira uma feia coloração de ameixa, e o som da trovoada longínqua me chegou aos ouvidos. Eu não sabia o nome do rapaz, mas via-o de vez em quando, caminhando ao longo da praia ao anoitecer, com a peneira sob o braço. Estava quase negro de tão tostado pelo sol, e só usava um surrado par de jeans cortados à altura das coxas. Na extremidade oposta de Cape Caroline, existe uma praia pública, e um jovem empreendedor talvez consiga ganhar até $5 nos melhores dias, peneirando a areia à procura de moedas perdidas. Ocasionalmente eu lhe acenava, e ele respondia com outro aceno. Ambos neutros, desconhecidos, mas irmãos, moradores permanentes da ilha em contraposição aos turistas esbanjadores que dirigiam Cadillacs e falavam em voz alta. Imagino que morasse num pequeno vilarejo agrupado em torno das agências dos Correios, cerca de 800 metros além da minha casa. Quando ele passou aquela tarde, já fazia 1 hora em que eu estava na varanda, imóvel, observando. Eu retirara as bandagens um pouco antes. A coceira se tornava intolerável e sempre melhorava quando eles podiam ver com seus próprios olhos. Era uma sensação, bem, como nenhuma outra no mundo. Como se eu fosse um portal, sabe, ligeiramente entreaberto, através do qual eles observassem um mundo que odiavam, um mundo que temiam. Mas o pior era que eu também podia ver. De certo modo, podia. Imagine sua mente transportada para uma mosca caseira. Uma mosca que olhasse para o seu rosto com 1000 olhos. Então talvez você consiga começar a entender. Por que motivo eu mantinha minhas mãos envoltas em bandagens, mesmo quando não existia ninguém por perto para vê-las? Tudo começou em Miami. Eu tinha negócios lá com um homem chamado Creswell, investigador do Ministério da Marinha. Ele vem checar-me 1 vez por ano, pois já estive o mais próximo de qualquer pessoa pode chegar do material secreto referente ao nosso programa espacial. Não sei o que ele procura. Um brilho furtivo nos meus olhos, talvez? Ou uma letra vermelha na minha testa? Só Deus sabe por quê. A minha pensão é tão grande a ponto de ser quase embaraçosa. Creswell e eu estávamos sentados na varanda do seu quarto de hotel, bebericando drinks e discutindo o futuro do programa espacial americano. Era cerca de 3h30. Meus dedos começaram a coçar. E não foi nem um pouco gradual. Ligou-se de repente, como uma corrente elétrica. E mencionei esse fato a Creswell. Então você pegou alguma planta venenosa naquela ilhota escrofulosa, disse ele sorrindo. A única vegetação existente em Cape Caroline são os palmitos, repliquei. Talvez seja a coceira dos 7 anos. Olhei para as minhas mãos, perfeitamente normais, mas coçavam. Ah, como coçavam! E mais tarde assinei o mesmo documento de sempre. Juro solenemente que não recebi, nem revelei, divulguei informações que blá blá blá. Bom, e dirigi o meu carro de volta à ilha. Tenho um velho Ford equipado com um freio e acelerador operado à mão. Eu o adoro. Faz com que me sinta autossuficiente.
É um longo trajeto pela rodovia 1. E quando saí da autoestrada e peguei a rampa de saída para Key Caroline, eu estava quase louco. As minhas mãos, elas coçavam inacreditavelmente. E se você já passou pelo sofrimento da cicatrização de um corte profundo ou de uma incisão cirúrgica, talvez faça uma ideia do tipo de coceira que me refiro. Tinha a impressão de que coisas, coisas vivas rastejavam e me perfuravam a carne. O sol quase desaparecera no horizonte e examinei cuidadosamente as mãos à luz do painel. Agora, as pontas dos dedos estavam vermelhas, em pequenos círculos perfeitos logo acima da parte carnuda, onde estão as impressões digitais. E nos locais onde ficamos com pequenos calos ao tocarmos violão. Também existiam círculos vermelhos de infecção no espaço entre a primeira e a segunda juntas de cada dedo, inclusive o polegar, e na pele entre a segunda junta e a mão. Apertei os dedos da mão direita contra os lábios e retirei-os depressa, com repentino nojo. Uma sensação de atônito horror surgiu-me na garganta, lanuda e asfixiante. A carne onde os pontos vermelhos tinham surgido estava quente, febril, e o resto parecia macio, mole e frio, como a polpa de uma maçã apodrecida. Levei o resto do caminho procurando convencer-me de que realmente pegara algum tipo de urticária em algum lugar. Contudo, no fundo da minha mente, havia outro pensamento. Este terrível. Quando criança tive uma avó que passou os últimos 10 anos de vida isolada do mundo, num quarto do andar superior. Minha mãe lhe levava as refeições e o seu nome era um assunto proibido para nós. Posteriormente vinha saber que ela sofria da moléstia de Hansen, a lepra. E quando eu cheguei em casa, telefonei para o Dr. Flanders, no continente, e fui atendido pela secretária eletrônica. O Dr. Flanders estava fazendo um cruzeiro de pesca. Mas se fosse urgente, o Dr. Ballinger estaria às ordens. O Dr. Flanders regressaria no máximo até a tarde seguinte. Desliguei num movimento vagaroso e depois disquei para Richard. Deixei o telefone chamar uma dúzia de vezes antes de desligar. Depois disso, permaneci indeciso por muito tempo. A coceira só piorava. Parecia emanar da própria carne. Rolei minha cadeira de rodas até a estante de livros e peguei a velha enciclopédia médica que eu possuía há anos. O livro se mostrou enlouquecedoramente vago. Poderia ser tudo, ou poderia ser nada. Recostei-me e fechei os olhos. Podia escutar o velho relógio de navio funcionando na prateleira do outro lado da sala. Ouvi o ronco longínquo de um jato que se dirigia a Miami e o leve sussurro da minha própria respiração. Continuei a olhar para o livro e a percepção foi de fato lenta, mas de repente atingiu-me de modo assustador. Eu tinha os olhos fechados, mas ainda assim continuava a olhar para o livro. E o que eu via era uma versão difusa e monstruosa e distorcida em 4 dimensões de um livro. E a despeito de tudo, a imagem era inconfundível. E não era eu o único que olhava. Abri bruscamente os olhos, sentindo um aperto no coração, e a sensação diminuiu um pouco, mas não inteiramente. Eu estava olhando para o livro, vendo as letras e diagramas com os meus próprios olhos. Uma experiência cotidiana perfeitamente normal, mas também via-o de um ângulo diferente, inferior. Eu o via com outros olhos. Via não um livro, mas uma coisa estranha, algo de forma monstruosa e intenção ominosa. Ergui lentamente as mãos para o rosto e, tendo a fantasmagórica visão de minha sala transformada numa casa de horror,
E então gritei. Havia, meu Deus, olhos observando-me através das fendas na carne dos meus dedos. E enquanto eu olhava, a carne se dilatava e murchava, à medida que eles abriam implacavelmente caminho em direção à superfície. Mas não fora isto que me fizera gritar. Eu olhara para o meu próprio rosto e vira um monstro. O bug apareceu no topo da colina e Richard o freou junto à varanda. O motor acelerado roncava e pipocava. Rolei minha cadeira de rodas pelo plano inclinado à direita dos degraus normais e Richard me ajudou a embarcar. Muito bem, Arthur, disse ele. A festa é sua. Para onde vamos? Apontei na direção da água, onde a grande duna finalmente começava a descer. Richard meneou afirmativamente a cabeça e as rodas traseiras derraparam, jogando areia, e partimos. Eu costumava espicaçar Richard por causa da maneira pela qual dirigia o bug, mas não me deu o trabalho de fazê-lo naquela noite. Tinha muito mais em que pensar e sentir. Eles não queriam o escuro, e eu podia senti-los esforçando-se para ver, através das bandagens, impelindo-me a retirá-las. O bug saltava e rugia na areia em direção ao mar, parecendo quase decolar do topo das dunas menores. À esquerda, o sol se punha no horizonte com uma glória sangrenta. E bem à nossa frente, no horizonte, as pesadas nuvens de trovoada se encaminhavam para nós. Os relâmpagos iluminavam o céu e os raios caíam no oceano. À sua direita, disse eu, perto daquele abrigo. Richard freou o bug, espalhando areia ao lado das ruínas apodrecidas do abrigo de tronco e folhas de palmeira. Estendeu a mão para trás e pegou uma pá. Fiz uma careta ao ver isso. Onde? Indagou ele sem expressão. Bem ali, apontei para o local. Ele saltou e andou vagarosamente pela areia até o local. Hesitou um instante, olhou para mim e logo enterrou a pá na areia. Pareceu-me que ele cavou durante longo tempo. A areia que jogava por cima do ombro com a pá parecia úmida. E as nuvens ameaçadoras estavam mais escuras, mais altas, e o mar parecia raivoso e implacável à sombra delas e ao brilho refletido do crepúsculo. Muito antes que Richard parasse de cavar, compreendi que ele não encontraria o garoto. Eles o haviam removido dali. Eu não colocara bandagens nas mãos na noite anterior, de modo que eles conseguiram ver e agir. Se foram capazes de me usar para matar o menino, poderiam usar-me para removê-lo, mesmo enquanto eu dormia. Não há menino algum, Arthur. Richard jogou a pá suja de areia na parte traseira do bug e sentou-se fatigadamente ao volante. A tempestade que se aproximava lançava sombras curvas e movediças ao longo da areia, e a brisa que se tornava mais forte jogava ruidosamente a areia na lataria enferrujada do bug, e os meus dedos coçavam. Eles me usaram para removê-lo, disse eu obtusamente. Eles estão assumindo o controle, Richard. Estão forçando a porta, um pouco de cada vez. Uma centena de vezes por dia eu me vejo diante de algum objeto perfeitamente familiar. Uma espátula, um quadro ou até mesmo uma lata de ervilhas. Sem fazer ideia de como cheguei ali. Estendendo as mãos, mostrando a eles, vendo como eles o veem. Como uma obscenidade. Como algo monstruoso e grotesco. Arthur, interrompeu Richard. Não, Arthur, não fale nisso. E na obscuridade o seu rosto demonstrava desânimo e compaixão. Diante de alguma coisa, você disse. Remover o corpo do menino, você disse. Mas você não pode andar, Arthur. Está morto da cintura para baixo.
Toquei o painel do buggy. Isso também está morto. Mas quando você entra nele, é capaz de fazê-lo andar. Seria capaz de fazê-lo matar. Ele não poderia deter você, mesmo que quisesse, repliquei, ouvindo minha própria voz erguer-se histericamente. Eu sou o umbral da porta. Será que você não consegue entender? Eles mataram o menino, Richard. Eles removeram o corpo. Eu acho melhor você consultar um médico, replicou ele em voz alta. Bem, vamos voltar. Vamos. Verifique o menino então. Descubra. Você disse que nem mesmo sabia o nome dele. Ele deve ser do lugarejo, é um povoado pequeno, pergunte. Eu falei com Maud Harrington pelo telefone quando fui buscar o bug. Se alguém desse estado tem o nariz mais comprido que o Maud, eu não conheço. Perguntei se ele ouviu falar do filho de alguém que não voltou para casa na noite passada, e ele respondeu que não. Mas ele é do local, tem que ser. Richard estendeu a mão para a chave da ignição, mas eu o detive. Ele se virou para fitar-me e comecei a desenrolar as bandagens de minhas mãos. Sobre o golfo, a trovoada murmurava e rugia. Não fui ao médico, nem tornei a telefonar para Richard. Passei 3 semanas com as mãos envoltas em bandagens sempre que saía de casa. 3 semanas esperando cegamente que aquilo desaparecesse. Não era um procedimento racional. Eu sou capaz de admitir isso. Se eu fosse um homem inteiro, que não precisasse de uma cadeira de rodas em lugar das pernas, ou que levasse uma vida normal como uma ocupação normal, talvez eu fosse consultar o Dr. Flanders ou procurasse Richard. Poderia tê-lo feito, se não fosse pela lembrança da minha avó, isolada, virtualmente encarcerada, sendo devorada viva pela própria carne infectada. Portanto, mantive um silêncio desesperado e rezei para acordar algum dia de manhã e descobrir que tudo fora apenas um pesadelo. E pouco a pouco eu os sentia. Eles, uma inteligência anônima. Eu nunca realmente tentei imaginar como eles eram ou de onde tudo aquilo tinha vindo. Era irrelevante. Eu era o umbral deles, sua janela para o mundo. Recebia deles suficiente feedback para sentir sua repulsa e seu horror, para saber que o nosso mundo era muito diferente do seu. Feedback suficiente para sentir-lhes o ódio cego. Não obstante, eles observavam. Sua carne estava entranhada na minha, e eu comecei a perceber que eles me usavam, realmente me manipulavam. E quando o menino passou, erguendo a mão em seu costumeiro aceno neutro, eu tinha acabado de decidir entrar em contato com Creswell através do seu telefone no Ministério da Marinha. Richard tinha razão a respeito de uma coisa. Eu tinha certeza de que fora contaminado no espaço ou aquela estranha órbita de Vênus. A Marinha me estudaria, mas não me transformaria num monstro. Eu não mais precisaria acordar na escuridão cheia de rangidos e abafar um grito ao sentir-os observar. Observar. Voltei as mãos para o menino e dei-me conta de que não as enrolara nas bandagens. E na luz fraca do crepúsculo, pude ver os olhos que observavam silenciosamente. Eram grandes, dilatados com a íris cor de ouro. Certa vez eu esbarrara um deles contra a ponta de um lápis e sentira a dor angustiante subir pelo braço. O olho deu a impressão de fitar-me com um ódio contido que era pior que a dor física. Não esbarrei novamente. E agora eles observavam o menino. Sentia a mente desviar-se. Um momento depois, o meu controle desapareceu. A porta estava aberta. Cambaleei pela areia em direção ao menino, e as minhas pernas movimentando-se sem nervos, como uma tábua ao sabor das ondas.
Meus olhos pareceram fechar-se e passei a ver apenas através daqueles olhos estranhos. E vi um monstruoso panorama marinho de alabastro, encimado por um céu semelhante a um imenso manto de cor púrpura. Vi um barraco inclinado, em ruínas, que poderia ter sido a carcaça de alguma desconhecida criatura carnívora. Vi uma criatura abominável que se movia, respirava e carregava sob o braço um objeto de madeira e arame. Um objeto construído de ângulos retos, geometricamente impossíveis. Imagino o que ele pensou. Aquele pobre menino, sem nome, com a peneira sobre o braço e os bolsos estofados com um conglomerado de moedas sujas de areia perdidas pelos turistas. O que ele pensou ao ver-me cambalear em sua direção, com as mãos estendidas como um maestro cego regendo uma orquestra lunática. O que ele pensou quando o que restava de luz incidiu em minhas mãos, vermelhas, rachadas e brilhantes com sua carga de olhos. O que ele pensou quando as mãos fizeram aquele brusco movimento no ar, logo antes da sua cabeça explodir. Bem, eu sei o que eu pensei. Pensei que espiava pela borda do universo e via as labaredas do próprio inferno. O vento fustigava as ataduras, transformando-as em bandeiras drapejantes, enquanto eu as desenrolava, e as nuvens tinham escondido o que restava do crepúsculo, e as dunas estavam escuras, cobertas de sombras. As nuvens pareciam correr e fervilhar acima de nós. Precisa prometer-me uma coisa, Richard, declarei acima do barulho do vento. Você deve correr, caso pareça que eu possa, que eu possa tentar machucá-lo. Está entendendo? Ora, sim. Sua camisa aberta no pescoço chicoteava com o vento. O rosto estava sério, decidido, e os seus olhos eram um pouco mais que órbitas no escuro. A última atadura caiu. Olhei para Richard, e eles olhavam para Richard. E vi o rosto que eu conheço há 5 anos, e passei a amar. E eles viram um monolito vivo, distorcido. Você os vê? Disse eu em voz rouca. Agora, você os vê. Ele recuou involuntariamente, e o seu rosto foi invadido por súbito e incrédulo pavor. E um relâmpago iluminou o céu, e os trovões andavam entre as nuvens, e o mar se tornaria mais negro que o próprio Estige. Como ele era hediondo! Como podia eu ter convivido com ele, falado com ele? Não era uma criatura, mas era uma pestilência muda. Ele era... Fuja, Richard, fuja! E ele fugiu. Correu em saltos enormes. Transformou-se num andaime de encontro ao céu ameaçador. E as minhas mãos se ergueram, voando sobre minha cabeça num gesto gritante e estranho, e os dedos estendidos na direção da única coisa que me era familiar naquele mundo de pesadelo: as nuvens. E as nuvens responderam. Houve o risco enorme, branco azulado, de um raio que pareceu ser o final do mundo. Atingiu Richard, envolvendo-o. E a última coisa que me lembro é o cheiro elétrico de ozônio e o odor de carne queimada. Quando eu acordei, estava placidamente sentado em minha varanda, olhando na direção da grande duna. E a tempestade passara, e o ar estava agradavelmente fresco, e havia uma fina fatia de lua. A areia era virginal. Nem o menor sinal de Richard ou do bug. Olhei para as minhas mãos. Os olhos estavam abertos, mas esgazeados. Eles estavam exaustos. Dormiam. E eu sabia muito bem o que precisava ser feito. Antes que a porta se abrisse ainda mais, tinha de ser trancada para sempre. E eu já podia notar os primeiros sinais de alteração estrutural nas minhas mãos. Os dedos começavam a
encurtar-se e a mudar. E havia uma pequena lareira na sala, e na estação eu costumava acender um fogo contra o frio úmido da Flórida. Acendi um agora, agindo depressa. Eu não fazia ideia de quando eles despertariam para o que eu estava fazendo. E quando o fogo pegou bem, saí até o tambor de querosene e embebi as ambas mãos. Eles acordaram imediatamente, gritando em agonia. Eu quase não consegui chegar de volta à sala e à lareira. Mas eu cheguei. E isso ocorreu há 7 anos. Ainda estou aqui. Ainda observo os foguetes subirem. Têm sido mais numerosos ultimamente. Este é um governo com mentalidade espacial. Até mesmo já se fala em novas sondas tripuladas para Vênus. Descobri o nome do menino, embora não faça diferença. Ele realmente pertencia ao lugarejo. Mas a mãe esperava que ele passasse a noite na casa de um amigo no continente. E só deu o alarme na segunda-feira seguinte. Richard, bem, todo mundo achava Richard um sujeito esquisito. Desconfiam que ele tenha ido para Maryland, ou se amaziado com alguma mulher. Quanto a mim, bem, eu sou tolerado. Embora goze também de grande reputação por ser excêntrico. Afinal, quantos ex-astronautas escrevem regularmente aos seus representantes eleitos em Washington, sugerindo que o direito da exploração do espaço poderia ser melhor empregado em outras coisas? Dou-me bem com estes ganchos no lugar das mãos. Sofri dores horríveis durante 1 ano ou mais. Mas o corpo humano é capaz de adaptar-se a quase tudo. Aprendi a barbear-me com eles e até mesmo a dar um laço nos sapatos. E como podem ver, minha datilografia é correta e ágil. Eu não espero encontrar qualquer dificuldade para enfiar o cano da espingarda na boca e puxar o gatilho. Pois tudo começou outra vez. Há 3 semanas. Há um perfeito círculo de 12 olhos dourados no meu peito. Fim do conto. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal, inscrevam-se, ativem o sino para receberem todas as novidades dos contos literários de todo o mundo, sejam eles de terror, como os contos aqui de Stephen King, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Howard Phillips Lovecraft e outros tantos. Obrigado por ouvir.